O governo de Rondônia inaugurou na manhã desta quarta-feira o Hospital Estadual de Campanha, com 12 novos leitos de UTI, que serão ampliados para 20 nos próximos dias. A unidade de 3.000 metros quadrados, com usina de oxigênio e estacionamento, foi adquirida pelo governo do estado pelo valor total de 12 milhões, já contemplando a reforma de adaptação para receber pacientes acometidos pela Covid-19. Além dos leitos de UTI, a unidade já conta com 60 leitos clínicos prontos e outros 60 em fase de acabamento. Quando terminarem a obra e a gente conseguir a equipe médica, e aí eu já faço um apelo para colegas médicos do estado de Rondônia que venham participar com a gente, que venham salvar vidas com a gente. A gente está com dificuldade de contratar médicos, montamos aqui uma equipe, a equipe toda formada para esses 12 leitos. Tem muita gente que pode dar um plantão a mais, fazer um plantão extra, pegar um novo contrato da Secretaria de Estado da Saúde. Estamos com um contrato com processo emergencial temporário aberto, as pessoas podem vir trabalhar com a gente. Os leitos de UTI estão totalmente equipados com material de última geração, como explica o médico Max Wendel Batista. Então, a UTI ela funciona basicamente com alguns materiais. A estrutura de UTI depende de um ventilador mecânico, que foi o que foi mostrado ali, né? O ventilador mecânico, que é esta máquina aqui, o objetivo dela é jogar ar para dentro do pulmão do paciente. É o que falta no mundo hoje? Essa é a máquina que tem dado muita repercussão aí por causa da dificuldade de acesso dela, né? Então a gente teve essas aquisições aqui, todos eles são novos e é um ventilador de última geração mesmo, que a gente consegue utilizar muito mais recursos do que os que a gente já tinha, né? Qual é a fase do paciente que ele tem que estar para poder utilizar esse equipamento? Então, normalmente o paciente, quando ele evolui para a fase mais complicada da condição pulmonar, que ele começa, a gente diz, quando ele começa a desaturar, o suporte de oxigênio dele já é muito baixo pela condição pulmonar, aí a gente utiliza essa máquina para dar suporte ventilatório, já que ele não consegue mais manter a respiração por conta própria, né? Para isso, a gente precisa de uma monitorização, né? A gente tem os monitores ali em cima, os monitores multiparamétricos. É um outro recurso que a UTI depende, né? Então, esse aparelho aqui, ele consegue monitorizar o paciente verificando pressão arterial, oximetria, que é um dado importantíssimo nessa fase do Covid. A gente consegue colocar o monitor cardíaco no peito do paciente para avaliar ritmo cardíaco, né? Isso é importante nessa fase também, dentre outros recursos que ele pode dar. Aí tem todo o suporte de ar comprimido, oxigênio, instalação de fluxômetros, que é essas peças que permitem que seja ofertado oxigênio a via de catéter nasal. Ali os outros suportes necessários para a UTI, essas bombas infusoras que você está vendo aí, elas servem para infundir medicação no paciente de uma forma bem controlada, né? Fica 24 horas nele, ligado? 24 horas, todas à disposição. Então aqui eu coloco as medicações e elas ficam entrando por hora, né? De uma forma bem controlada, os ml hora. Aí suporte de aspiração traqueal, então o paciente quando ele faz secreção a gente precisa ter todo esse suporte, e aí quem dá esse suporte são as redes de ar comprimido para a gente poder ter esse controle, né? Para ali a gente separou alguns leitos um pouco mais largos para os pacientes obesos. Esse tipo de leito aqui para a gente fazer aquele suporte que a gente chama de pronação, que é colocar o paciente de barriga para baixo, é essencial, né? Isso facilita esse colocar de barriga para baixo, porque melhora a respiração do paciente, né? É um recurso que a gente tem nessa fase do paciente, quando ele está com o pulmão muito inflamado, utilizar esse tipo de suporte. Aí o que você tem visto aí? Aqui a gente tem o desfibrilador, o carrinho para eletrocautério, que quando for fazer os procedimentos de traqueostomia, o cirurgião vem e ele tem um aparelhinho que cauteriza as lesões para não ter sangramento. Nosso carrinho de emergência, aqui fica todas as medicações necessárias. Esse desfibrilador aqui a gente já está com os outros modelos que são maiores, esse aqui a gente vai deixar como retaguarda, o outro já está ali no depósito, a gente vai colocar um com recurso mais avançado, né? E aí a gente deixou aqui esse leito já separado por uma condição, até pensando mais para frente, quando a gente tiver pacientes não Covid,
Fora da pandemia, a gente já tem um isolamento separado para dar suporte para esse paciente. E toda a estrutura também? Sim. E aí a gente deixa ele em isolamento aqui, né? Quantas pessoas são necessárias, quantos profissionais são necessários para operar essa UTI? Então, a necessidade seria de um plantonista a cada 10 leitos, né? Então a gente, agora nesse momento, a gente está conseguindo fechar a escala com 2, 3 plantonistas, e para a gente isso é importante porque a gente está treinando, capacitando todos esses profissionais conforme for aumentando os leitos. Então a escala de médico nesse momento está fechada, a gente tem 2 enfermeiros a cada 24 horas aqui. Conseguimos 2 fisioterapeutas para ficar 24 horas também. Acho que a parte da fisioterapia agora tem uma relevância muito importante por causa do suporte ventilatório. A fisioterapia dando esse suporte agora, a gente sabe que o Covid, a maior complicação que a gente encontra é da respiração, né? Então, tendo profissionais capacitados que trabalham com ventilação mecânica, faria toda a diferença para a gente aqui. E a gente tem esses profissionais agora. Além da equipe de nutrição, a gente já tem a escala fechada dos nossos nutricionistas. Temos também fonoaudiólogo para poder dar suporte, também faz parte da equipe. Dentre outros profissionais que dão suporte fora da UTI, né? Coleta de laboratórios, a farmácia e outros profissionais. CCIH também dando suporte para a gente, já temos equipe de CCIH. Caso tenha um paciente com problema renal. Então, os pontos de hemodiálise já estão sendo instalados já tem a equipe que já está sendo trabalhada para isso, junto com a secretaria, assim como já dá suporte para o Estado, né? Então a gente está instalando já os pontos de hemodiálise para dar esse tipo de suporte. Acredito que nos próximos dias a gente já vai estar com isso tudo já encaminhado. Tem suporte, já é um suporte, aqui já era uma estrutura hospitalar, como bem o governador falou, já é um hospital bastante conhecido, já tinha toda uma estrutura antes. Então essa estrutura já foi toda está sendo toda reutilizada de forma brilhante. Então essa indústria de O2, por exemplo, que eles deram exemplo, foi muito importante, porque não é uma realidade de outros hospitais. E esse aqui já tinha uma bagagem, uma estrutura muito importante, já era um hospital que já vinha construído há algum tempo e já tinha toda uma estrutura antes, né? Um dos aparelhos que a gente adquiriu que faz muita diferença para a gente na UTI, até para fazer alguns procedimentos invasivos e avaliar a condição hemodinâmica do nosso paciente, é o próprio ultrassom. Então chegou para a gente, está aqui na UTI agora, 3 ultrassons da Philips, que farão toda a diferença no manejo, na monitorização e nos procedimentos invasivos no paciente. Não, no procedimento de intubação a gente costuma não utilizá-lo, a gente costuma utilizar ele para passar catéter venoso central, então a gente faz um acesso numa veia calibrosa, a gente utiliza esse procedimento aqui. Por exemplo, a gente utiliza normalmente 3 veias, né? A jugular, ou a subclávia, ou a femoral. Então a gente vai com o ultrassom e consegue identificar onde está a veia, para a gente conseguir colocar a agulha dentro da veia e passar o catéter lá dentro. Sem o ultrassom, o perigo de você acertar uma outra estrutura, por exemplo, furar um pulmão, acertar uma artéria onde você não pode fazer isso, fica mais provável que isso aconteça. É possível que isso aconteça sem o suporte do ultrassom. Então tivemos essa preocupação de ter esse tipo de material. Uma outra forma de utilizá-lo é avaliar se o paciente tem condição de receber mais suporte de soro quando ele está com a pressão muito baixa, ou se ele já está hipervolêmico. Então a gente consegue avaliar a veia cava, a gente consegue olhar o coração do paciente e ver se ele está batendo de forma correta, se está enchendo de forma correta, se está ejetando sangue de forma correta. Olha pulmão, a gente consegue hoje avaliar o pulmão com o ultrassom e consegue ver se esse pulmão apresenta líquido em grande quantidade dentro do pulmão, explicando de uma forma bem simples, né? A inflamação pulmonar do Covid é significativa, então a gente pode utilizar o ultrassom para avaliar a resposta de volumes com o soro que a gente está realizando no paciente. É como se a gente pudesse olhar por dentro do paciente com o ultrassom e ver qual é a resposta das nossas condutas, entende? Posteriormente, a unidade será utilizada como hospital de retaguarda para o hospital de base
e Pronto-Socorro João Paulo II. Ao final de sua fala, o governador Marcos Rocha parabenizou a atuação dos profissionais de saúde nesta pandemia e fala da estrutura do Hospital de Campanha de Rondônia. E eu tenho fé em Deus que esse hospital aqui vai salvar muitas vidas. Eu estava vendo ali o Dr. Max feliz com os equipamentos que compõem esse hospital, a nossa diretora também falando, enfim, doutora Luciana, doutor Flori, né, todos falando a respeito da estrutura e dos equipamentos que compõem esse hospital. O que nós precisamos agora é que as pessoas de bem se unam para poder levar o que é bom. Pode ser que nós precisemos utilizar essa estrutura aqui. Eu espero que não. Mas se precisar, ela está aqui, ó, pronta para ser utilizada. São 10 leitos de UTI, são vários outros leitos, vamos ter 20 leitos, né, de UTI aqui. 12 agora. 12 nesse primeiro momento. E nos próximos dias estará toda a estrutura pronta. Foi falado, inclusive, que não tinha estacionamento, mas tem estacionamento. Então, é importante, 1.000 metros quadrados de estacionamento. Então, é importante nós levarmos a verdade, atuarmos com honradez e pensar que a população precisa de nós. A população precisa da imprensa. A população precisa das ações do governo. A população precisa da união das pessoas de bem. Que é só assim que nós vamos vencer essa pandemia. Parabéns aos nossos profissionais de saúde. Parabéns pela dedicação. Eu que também tenho um irmão, uma prima, mais 3 primos e um filho que é médico, a gente sabe, né, o sufoco que tem se passado nesse período. Mas vamos vencer. Que Deus proteja todos vocês. Muito. Tá bom? Muito. Tá bom demais.